Então, nas ações penais 504, 6120 e 504, 55, 75, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, continuidade da palavra da defesa do senhor Ayrton Fonseca. Eu entendo perfeitamente, o senhor não tem condições de lembrar tudo e não foi esse o meu intuito. Obrigado. É que quando o senhor disse, nos seus outros depoimentos, o senhor já traz o nome da Queiroz Galvão. Sim. Então, eu só queria saber, o que eu queria tentar que o senhor se lembrasse, é como é que surgiu, como é que surgiu as duas pontes. O senhor já disse que o senhor foi convidado pelo Eduardo da Fonte para essa reunião e que lá apareceu o senador Sérgio Guerra. E o senhor diz, num contexto, que ficou na conta da Queiroz Galvão. Até aparecer o vídeo, o senhor sempre fala da Queiroz Galvão. Sim, tá eu correto. só queria entender como que surgiu a Queiroz Galvão. Foi o Eduardo, o deputado, que falou? Foi o senhor que achou que essa conta cabia melhor naquela empresa, por isso ou por aquilo? Ou o senhor combinou com a Queiroz e ela ia dividir isso entre outras? É só isso que eu queria entender, como surgiu essa história. Se não me falha a memória, estou tentando aqui me lembrar das coisas, eu acho que eu falei isso num desses termos de acordo, acho que eu falei isso. Se eu não falei, agora estou tentando me lembrar por que Queiroz Galvão. Bom, primeiro, Queiroz Galvão tinha um contrato muito grande lá na Renest, né? Era acho que a Tubovia da Renest era Queiroz Galvão, um contrato muito grande. Segundo, eu acho que a sugestão possivelmente partiu de mim, de ser Queiroz Galvão também, se não me falha a memória, acho que foi isso. O senador Sérgio Guerra era de Pernambuco, a obra era em Pernambuco, e Queiroz Galvão é de Pernambuco. Então acho que talvez esses três pontos levaram à escolha da Queiroz Galvão, porque podia, por exemplo, chamar Odebrecht, chamar Camargo Correia, chamar Andrade Gutierrez. Porque, acho que estou entendendo a sua pergunta, por que chamar Queiroz Galvão? Se não me falha a memória, foram uma somatória desses três pontos que eu falei. Se não me falha a memória. O senhor, em algum momento, lembra de ter sugerido, ou contatado, ou ouvido sugestão de terceiros, mesmo que seja do Ildefonso, da Galvão Engenharia nessa história? Eu acho que eu não ouvi nada dele nesse sentido. O senhor se recorda se a Galvão Engenharia tinha alguma obra na Renest naquele momento? Não me recordo. Só me recordo que a Galvão Engenharia estava na reunião, essa que foi feita a filmagem. Isso eu lembro que ele estava lá, mas se tinha algum contrato na Renest, eu não me lembro. O senhor se lembra, se a Queiroz Galvão era consorciada da Galvão Engenharia nessa obra da Renest que o senhor citou, nessa obra que é grande? Eu acredito que não, mas não tenho certeza. Se não me falha a memória, era Queiroz Galvão e IESA, se não me falha a memória. Senhor, essa época da reunião, se o senhor não se recorda, era segundo semestre de 2009. Tá? O senhor lembra que pé que estava a Renest nessa época? Que tipo de contratos já tinham começado a serem colocados no mercado? Que obras que já estavam em andamento? A terraplanagem, se não me falha a memória, a gente começou em 2006, acho que 2007, a terraplanagem. Depois, o primeiro contrato que foi assinado foi a Casa de Força. E eu acho que a Tubovia estava, se não foi assinado, estava prestes a ser assinado. Mas acredito que já tinha sido assinado também. Mas eu, obviamente, não tenho lembrança de datas dos contratos. A terraplanagem já estaria no final? Você se recorda? Para já estarem esses outros contratos em andamento? A terraplanagem da Renest, como eu falei aqui, do Comperj, eram 42 km². A Renest eram 6 km². Uma diferença brutal de tamanho de uma obra para outra. E para você fazer uma parte de obra numa refinaria, você não precisa estar com a terraplanagem toda pronta. Você pode priorizar determinadas áreas da refinaria e começar contratos naquelas áreas já que foram concluídas. Não precisa estar toda a terraplanagem pronta para você começar todos os contratos. A gente já explorou bastante num outro processo as obras da Galvão Engenharia. O que eu queria, se o senhor se recorda, até dentro do outro contexto, porque faz parte da denúncia, eram de 3 obras que a Galvão fez em contrato com empresas menores e que houve uma cisão e que cada empresa ficou com uma obra. O senhor se recorda desses detalhes? Não.
Existe um trecho aqui da denúncia de uma conversa do Ayrton com o senhor nessa reunião. A reunião que se diz, essa que foi Essa filmada. que foi filmada, Tá, temos uma degravação, assunto, então... Não, é que mudou de assunto para eu entender. Não, temos uma degravação aqui. E que a conversa começa assim. O senhor começa a conversa perguntando como é que tá lá, a Galvão tá na obra, o pacote dos tanques. Vocês que vão tocar? E o Ayrton responde, não, a Galvão tá só na Ilha Comprida. O senhor pergunta, a Ilha Comprida vai ficar com vocês? E o Ayrton, isso nós dividimos. Como tinha 3 lá para dividir, cada um vai ficar à frente de um. Aí o senhor diz, mas foi solidário? E o Ayrton, não, separado. O senhor se recorda do contexto disso? O senhor se recorda dessas obras? Não, as obras eu me recordo. Agora, do contexto e desses detalhes, não. O senhor não se me recorda o que o senhor se recorda dessas obras? Isso A faz o senhor lembrar o assunto que eu tinha trazido? Não, Ilha Comprida era uma obra de uma ampliação do terminal que a Petrobras tem na Baía de Guanabara, que precisava ser feita uma ampliação desse terminal. E algumas empresas tinha que fazer um cais, tinha que fazer tancagem, tinha que fazer uma série de obras civis, e houve uma distribuição dessas obras pelas empresas, mas eu não tenho mais lembrança disso não. Mas não tem nada a ver com o Renest. A Ilha Comprida não tem nada a ver com o Renest. É outra obra. Tá certo. O senhor também diz num dos anexos que esses 9 milhões saiu da conta... Eram 10 milhões. 10 milhões, desculpa. Da conta da Queiroz Galvão. O senhor sabe se saiu de divisão de outras empresas? O Ildefonso não me detalhou isso, não sei. Se outras empresas colaboraram para esses 10 milhões, essa informação eu não tenho. Tá. O senhor diz também aqui, num depoimento, que na terceira reunião, que portanto é uma do hotel e não é essa, tá? Não, é outra reunião. O senhor já teria confirmado, o declarante confirmou ao Eduardo da Fonte e ao senador Sérgio Guerra que haveria o pagamento solicitado e que o mesmo seria realizado pela Queiroz Galvão. Sim. Quer dizer, então essa combinação, ela já existia antes dessa audiência filmada. Eu não sei te precisar no tempo se já tinha ou não, mas, vamos dizer, ficou focado na Queiroz Galvão. Se a Queiroz Galvão fez contato com outras empresas para fazer uma repartição dos valores, essa informação eu não tenho. Não, eu entendi, acho que eu não me expressei bem. O que eu queria saber é assim, então, com isso eu posso entender que a combinação entre vai ser feito um pagamento foi anterior a essa reunião filmada. Porque o senhor diz aqui que na terceira reunião... tiveram 3 reuniões. Já tinha esse combinado na terceira reunião. Já, agora eu não sei... Eu não sei precisar no tempo, nesse momento, se essa reunião que foi filmada está entre a segunda e a terceira reunião, está depois da terceira reunião, eu não tenho essa lembrança. O senhor se recorda de ter feito uma reunião depois dessa reunião filmada? Não, é isso que eu estou falando, eu não tenho lembrança. Eu não sei se essa reunião filmada foi entre a segunda e a terceira reunião, se foi depois da terceira reunião, isso eu não lembro mais. Mas o senhor se recorda de possivelmente ter havido uma reunião a posteriori dessa filmada ainda? Vou repetir aqui, eu não tenho certeza se essa reunião filmada foi entre a segunda e a terceira reunião, ou foi depois da terceira reunião, eu não tenho lembrança disso. Quando o senhor prestou os seus anexos, o senhor tinha certeza? Porque lá o senhor coloca nessa posição. Quando eu prestei esses anexos aí, eu nem me lembrava dessa reunião filmada. Eu me lembrei disso depois. Quando eu vi o vídeo na Polícia Federal, foi não, essa reunião ocorreu e aconteceu isso. Eu não me lembrava, eu não tinha lembrança. Tá certo. Tanto que eu falei das 3 reuniões de hotéis e especificamente do que aconteceu, independente da filmagem. Tá certo. O senhor Ildefonso falou posteriori disso, alguma coisa sobre a Galvão, sobre a Galvão ter participado, sobre o Ayrton ter participado? Não me recordo de ter falado isso, não me lembro. Tá ótimo. Muito obrigada, excelência, estou satisfeita.
A defesa de Valdir e Otton. Otton, desculpe. Isso. Otto Garrido e Valdir Tá. Lima. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde. O senhor se recorda quando esteve a primeira vez na sede da IESA? Acho que eu tive lá, acho que eu já tinha saído da companhia, se não me falha a memória. Enquanto diretor da Petrobras, o senhor foi à sede da IESA? Não me lembro, Não. não me recordo. O... Era mais comum as empresas irem na Petrobras do que a Petrobras ir nas empresas. Certo. Enquanto diretor da Petrobras, o senhor se encontrou com o senhor Valdir Carreiro fora do ambiente de trabalho da Petrobras? Acho que sim, de vez em quando a gente almoçava junto, acho que sim. Acho que sim. Pelo que me recordo, sim. Enquanto diretor. E depois, quando eu saí da companhia, nos encontramos algumas vezes também. Certo. O senhor respondeu ao representante do Ministério Público que o senhor Otto Sparenberg participou de algumas reuniões com o senhor. Essas reuniões foram na sede da companhia? Como eu falei, eu não me lembro bem da pessoa, mas as reuniões que tínhamos lá, às vezes participavam 2, 3, 4, 5 pessoas, e a gente focava sempre no principal interlocutor das empresas, no caso da IESA era o Valdir. Então, possivelmente tiveram outras reuniões dentro da companhia que levou outras pessoas que eu não vou nem me lembrar desse momento. Sim. Mas eram reuniões dentro da empresa. Sempre dentro da empresa. Fora da empresa, o senhor encontrou com ele alguma vez? Com quem? Com Otto Garrido Sparenberg. Não me recordo. Nessas reuniões dentro da companhia, no caso, para discutir os assuntos das obras, o senhor se fazia presente junto com seus assessores? Normalmente participavam, como eles tinham um contrato que era específico de uma determinada refinaria, aí normalmente participava o gerente executivo da área do refino ou um gerente que tinha acompanhamento daquela refinaria, da obra daquela refinaria, normalmente fazia isso. Pode ter reuniões que não tenham participado ninguém, mas o normal era participar sempre alguém da equipe. O Francisco Paes era seu assessor? Ele foi assistente meu um período lá da diretoria. Qual era a atividade dele? Como Era assistente de diretor. Cada diretor tinha, em média, 3 assistentes. Os assistentes olhavam todas as pautas da reunião de diretoria. Como falei, reunião de diretoria, às vezes, tinha 50 pautas de vários diretores. Então, a gente fazia uma reunião prévia para analisar as pautas, e cada assistente debruçava sobre um número X de pautas, que o diretor não tinha condição de olhar com detalhe pauta a pauta. Sim. Então eles olhavam isso e ajudavam o diretor nos trabalhos do dia a dia. O senhor se recorda de 2 reuniões realizadas na sede da Petrobras, junto com seus assessores e os representantes da Queiroz Galvão, para desenvolvimento de uma fábrica de lubrificantes e a planta de MEG, se eu não me engano? Não me recordo. Não me recordo. Inclusive que seria uma construção em parceria da Queiroz Galvão e da IESA, junto com a Petrobras, e que a Petrobras inclusive tinha assinado um protocolo de intenções? Eu não me recordo. Não se recorda? Não me recordo desse tema, não. Ok. Eu acho que nem foi feito, né? Não foi realizado nada disso depois. Não tenho lembrança de a Petrobras ter construído nenhuma unidade de lubrificantes e de MEG depois disso. Certo. Voltando aos encontros que o senhor teve com o senhor Valdir, na agenda do senhor constava um almoço no restaurante Vilarino. Sim, tivemos algumas vezes almoçando lá, Isso, mais de uma vez. Especificamente na agenda do senhor consta no dia 14 de fevereiro de 2014. Portanto, o senhor já tinha saído da Petrobras. Já. O senhor lembra qual era o assunto tratado nesse almoço? Eu acho que do contrato que foi assinado lá pela consultoria, que era um contrato não lícito, a IESA, acho que, se não me falha a memória, fez 3 depósitos e depois deixou de fazer os outros depósitos. Eu acho que provavelmente foi um almoço para ver se ele ia continuar a fazer os depósitos ou não. Se não me falha a memória, foi isso. Tinha outros assuntos, por exemplo, como possível doação ao então candidato
Lindenberg Faria, ao governo do Rio? Eu tive uma reunião com o Lindenberg, tem um tema específico sobre esse, de colaboração, onde ele me convidou para participar da campanha, para ajudar na campanha e etc. Só que logo depois ocorreu a operação aqui. Então não deu tempo de fazer nada, mas talvez eu tenha conversado com o Valdir sobre isso, não me recordo, mas talvez tenha conversado. O senhor, nesse almoço, o senhor tratou da apresentação daquele projeto do senhor de construção de mini-refinarias? Não sei se nesse almoço a gente tratou disso, mas a gente chegou a conversar sobre esse projeto, só que não foi adiante também. O objetivo é até que a IESA participasse junto comigo e com os empreendedores do projeto, que seria um projeto realmente extremamente benéfico para o país e um projeto brilhante, que hoje está fazendo muita falta. Mas, na realidade, esse projeto não foi à frente. Nesse almoço, inclusive, o senhor apresentou, o senhor faz parte da REF Brasil? Não, foi criada uma empresa e eu participava dessa empresa com o objetivo de fazer 4 mini-refinarias. E quero dizer aqui que não tinha nada de ilegal nesse processo. Esse processo era totalmente legal e um processo que, infelizmente, parou e o Brasil vai estar sentindo falta desse projeto. E não tinha nada de ilegalidade nesse projeto, zero ilegalidade. E nesse projeto, com a IESA, a Queiroz Galvão e a REF Brasil? Não, a Queiroz Galvão não estava nesse projeto, eu tinha conversado só com a IESA. Sim, no início. A IESA assinou um termo de confidencialidade com a REF Brasil sobre esse projeto? Não me recordo, se assinou um termo, não me recordo. Só me recordo que nada foi feito nesse sentido. O senhor conhece Raul Mota? Sim, era participante desse projeto comigo lá. A senhora Ana Feijão? Eu acho que trabalhava com o Raul, se não me engano. O senhor se recorda de e-mails trocados com a IESA do senhor, se não me engano, a sua filha, chama Adriana, sobre a assinatura do MOU? O senhor pode explicar o que significa o MOU? Memorando de entendimento. Possivelmente sim. Agora, eu não sei onde é que o senhor quer chegar nesse assunto, porque esse assunto não foi para frente, não foi executado nada desse assunto, então não sei onde é que o senhor quer chegar. Não, perguntando, só o senhor responde perguntado. Pois não. Dentre o contrato, o senhor, com a Costa Global, o senhor disse que tinham diversos contratos lícitos. Sim. O senhor representava diversas empresas? Não, assim como proposta comercial para apresentação das empresas para uma atividade comercial. Sim, eu não tinha representação de empresas, eu fazia, vamos dizer, uma intermediação pelo conhecimento técnico que eu adquiri em 35 anos de trabalho, eu fazia uma intermediação de quem precisava do serviço e eu sabia quem podia executar o serviço, mas eu não tinha representação de empresas. O senhor podia citar o nome dessas empresas que o senhor tinha... desses contratos? Agora aqui eu não vou me lembrar. Nenhuma empresa? Aqui eu não vou me lembrar, mas o Ministério Público tem esses documentos todos, porque todo esse material da Costa Global foi apreendido pela Polícia Federal e está de posse do Ministério Público. O senhor conhece a empresa Enmac? Enmac? Não é estranho o nome, mas eu não tenho como afirmar nem o que ela faz aqui nesse momento. Mas não é estranho o nome, não. Certo. O senhor se recorda de uma visita que o senhor fez aqui a Curitiba, a fábrica de placas moduladas do Grupo IESA? Lembro. Era construção de casas moduladas. Eu tive aqui uma vez, vendo a construção. Era uma casa que você construía ela em, se não me engano, em 4 dias, 5 dias. E o objetivo era levar esse projeto para o Rio de Janeiro. Lembro. Também não foi possível, nada foi executado, mas eu me lembro. Sim, então o senhor tentou intermediar uma parceria entre a Inova, que se não me engano é a empresa do Rio de Janeiro. Isso, uma empresa do Rio. E a Imovida, que é a empresa do Grupo IESA aqui no Paraná, para a construção de UPP, UPA e clínicas de família. Lá no Rio de Janeiro, e também não tinha nesse projeto nada de ilegal. Era um projeto totalmente legal. Certo. Mas teve essa visita aqui sim. O senhor entregou ao senhor Valdir, já nesse período pós, uma lista de empresas, de fornecedores, para que a IESA pudesse ter novos negócios,
parcerias, o senhor se recorda? Não me recordo, não me recordo. Certo. O senhor se recorda da sequência de e-mails, onde inclusive o senhor cobra o Valdir sobre esses tópicos que eu perguntei para o senhor anteriormente? De empresas? Isso. Não me recordo, pode ter ocorrido isso, mas eu não tenho mais lembrança na minha memória disso. Então, vou ler o e-mail. Os e-mails estão nos autos? Estão nos autos, doutor. Na resposta à acusação foram juntados. Eu vou ler o e-mail. Um e-mail encaminhado pelo senhor. O e-mail do senhor é o paulo.roberto@costa global. O senhor confere? Confere. No dia 28 de junho de 2013, o senhor vem: caro Valdir, veja alguns assuntos que precisamos atualizar. MOU sobre refinarias moduladas. Vamos ver se assinamos na próxima semana? Assunto B. A empresa EMAC está com a proposta PC066 e PC072 de material de instrumentação e material elétrico junto a vocês. Vejo que podemos fornecer esses materiais. Isto está com Jorge Antunes? C. Em relação aos demais fornecedores, abre parênteses, lista deixada com você, para não ter que tomar seu tempo, com quem podemos conversar sempre com bom produto e preço competitivo? D. Com relação à Inova, empresa que faz UPP, UPA, Clínica da Família, alguma novidade? O senhor se recorda desse e-mail? Agora, falando, estou me recordando, como eu falei anteriormente, não tenho como me recordar de tudo. Então isso aí foram, vamos dizer, serviços que podia ser feito, como eu falei. Eu, com esse conhecimento técnico que eu tinha, sabia de empresas que forneciam materiais, sabia de empresas que precisavam de materiais. Então eu trabalhava como intermediário de forma legal, não tem nada de ilegal nesse assunto. Nada de ilegal. Tudo que você leu aí não tem nada de ilegal, exatamente nada de ilegal. E era com a IESA esse seu... Sim, foi o relacionamento que eu tinha com o Valdir. Certo. E em razão do contrato de consultoria com a Costa Global? Não. O que tinha de consultoria com a Costa Global era valores ilícitos do tempo que eu era diretor. O Valdir nunca me pagou nenhum valor em relação a essa atividade. Essa atividade não chegou a gerar recurso. Por exemplo, a casa que eu vi aqui, ia levar para o Rio para fazer o PA, o PB, aquele negócio todo. Não foi feito. O MOU da refinaria não foi feito. A venda desse material, dessa empresa que você falou, de material elétrico, de instrumentação, acho que não estou lembrando se foi feito, mas o projeto não foi feito. Então tudo isso que está listado no e-mail, nada foi realizado. Entendi. Então o que o Valdir me pagou eram valores ilícitos no tempo que eu era diretor. Porque esses trabalhos aí não tinha nada de ilícito, mas não chegou a ser concretizado. Entendi. Enquanto o senhor era diretor da Petrobras, no período até 2013, início de 2013, não, o senhor eu saí de lá em abril de 2012. Abril de 2012, perdão. O senhor recebeu algum valor indevido da IESA? Possivelmente sim, pelo esquema lá do cartel, mas esse valor não era pago para mim, era pago ou para o Janene ou para o Alberto Youssef. Através deles eu recebia, mas diretamente da IESA eu nunca recebi. O Youssef falou para o senhor que esses valores que ele passava para o senhor eram da IESA? Não, o que o Youssef falou é que as empresas do cartel repassavam valores. Agora, quem repassava e que valor repassava, esse controle eu nunca tive. Eu nunca tive dentro da área de abastecimento um barusco que acompanhava contrato a contrato para o Duque. Eu não tinha isso. Então, era um repassado valor das empresas. Agora, eu não tenho informação de que valores e que empresa, que contrato, eu nunca tive isso. Então, seria uma suposição que a IESA pagaria para o ICEF que o senhor receberia. É uma dedução do senhor. Não é dedução, porque depois a IESA me assinou um contrato fictício comigo quando eu tinha saído da diretoria. Então não é suposição. Por que a IESA ia me pagar valores remanescentes se eu não era mais diretor? Qual a razão disso? Quem passou para o senhor os valores remanescentes que a IESA devia para o senhor? Alberto Youssef. Sem mais, excelência. Obrigado, excelência. Boa noite, senhor, Dr. Paulo. Boa noite. Dr. Paulo, o senhor disse que esse e-mail ele não teria como objetivo atividades lícitas que até que não foram realizadas.
Acontece que esse e-mail foi enviado no dia 22 de julho de 2013, às 15h44. Ou seja, o senhor não era mais diretor da Petrobras, mas o senhor já tinha esse contrato Costa Global com a IESA. Por que então o senhor iria cobrar do senhor Valdir Carreiro coisas que não existiam? Qual seria a fundamentação disso? Fundamentação que isso aí seriam negócios que viriam possivelmente prosperar no futuro. Obviamente que se prosperasse, eu teria algum contrato com a IESA nesse sentido. Então, por exemplo, que eu me lembro, essa empresa que fornecia equipamento elétrico de instrumentação, ela tinha um contrato com a Costa Global. Então, se ela viesse a fornecer para a IESA ou para Queiroz Galvão ou para quem quer que seja, eu receberia nesse contrato lícito que eu tinha com essa empresa esses materiais que seriam fornecidos para a IESA. Receberia, inclusive, se fizesse com a IESA. Aliás, com a empresa que o Valdir representava. Sim, se a IESA comprasse dessa empresa de material de instrumentação e de elétrica, eu tinha um contrato da Costa Global com essa empresa. Eu seria remunerado nesse sentido. Então, produto lícito. Lícito? Muito obrigado, Excelência. A defesa de Petrônio Braz Júnior. Sem perguntas? A defesa de Augusto Amorim Costa. Pode alcançar o microfone, por gentileza. Senhor Paulo Roberto, por gentileza, como é que o Youssef e Fernando Baiano sabiam quanto deviam cobrar das empresas que deveriam fazer pagamentos ao senhor? Normalmente o percentual que era para o PP, já falei também reiteradas vezes, era 1% para o PP, normalmente. Desse 1%, 60% era para o partido político, 20% era para despesas de notas, contratos e alguma coisa nesse sentido, e os 20% normalmente me repassavam 70% e 20%. Esse era vamos dizer, a maneira que estava sendo conduzido o processo junto com o PP. Mas não, a pergunta não foi essa exatamente. Eu queria saber como é que eles sabiam quais eram os valores a serem cobrados das empresas. Eles tinham acesso aos contratos, sabiam quais os contratos que estavam em andamento, e aí faziam uma conta em cima dos contratos. E os contratos, também existe uma outra distorção de entendimento. Um contrato de 4 anos de execução não se pagava esse 1% no primeiro ano do contrato, no primeiro mês do contrato. Os valores eram pagos de acordo com a realização do empreendimento. Então, por exemplo, eu saí da empresa em abril de 2012. Vários contratos da Renest, vários contratos do Comperj continuaram em vigor depois que eu saí. E, obviamente, que esse valor, para mim, não chegou nada. Bom, e esse controle, então, era feito pelo Youssef na sua época e pelo Baiano depois de Youssef, é isso? Não. O Fernando Soares atuou mais, como falei anteriormente aqui no início dessa oitiva, mais em relação, que eu me lembro aí, em relação a Queiroz Galvão. Sim, mas como é que o Fernando Baiano sabia quanto é que ele tinha que cobrar da Queiroz Galvão, já que ele fazia essa relação? Desses valores de 1%, ele sabia. Ele sabia qual era o quase de domínio público. Porque ele tinha o contrato para saber qual era o valor global do contrato para poder aplicar a percentual, é isso? Não, esses valores aí, desses contratos, eu possivelmente devia ter repassado para ele, repassado para o Youssef, para o Janene, quando o Janene era vivo, possivelmente eu tenha repassado esses valores. Como é que o senhor conheceu o senhor Youssef? Conheci através do deputado falecido Janene, num evento em São Paulo. E foi o Janene que, enfim, acabou levando o senhor a confiar no Youssef para essa atividade? Não, eu fui apresentado para ele, depois que o Janene começou a ficar doente, ele ficou assumindo mais a atividade do Janene, e quando o Janene morreu, ele assumiu a atividade integral ali em relação ao partido. E o Fernando Soares, como é que, enfim, se aparece na sua vida e por que adquiriu a confiança para tratar desses assuntos em seu nome? Se não me falha a memória, eu conheci o Fernando Soares através do Jorge Luz, se não me falha a memória. E era uma pessoa... Eu vou interromper, doutor, pelo tamanho do áudio. Já retomamos. Eu estou terminando, mas